abrisse comigo a sua Bíblia em Números capítulo 14, versículo de número 24. Deus tem nos abençoado de uma forma muito especial durante todos estes dias, desde segunda-feira, onde estamos aqui, para celebrarmos e entregarmos ao Senhor as primícias do nosso ano, que é a nossa primeira semana. Números capítulo 14, versículo de número 24. Se achou, diga amém. Porém o meu servo Calebe, porquanto nele houve outro espírito, e perseverou em... Eu o levarei à terra em que entrou, e a sua descendência a possuirá em herança. Podemos assentar. Existem algumas decisões que nós fazemos na vida que ela vai repercutir nisso durante anos e anos e anos e anos. O fato de nós termos escolhemos a Deus e escolhido o Senhor, isso abençoa a nossa descendência. Calebe, ele teve uma reação, ele teve uma atitude na vida dele que fez toda a diferença na sua história. Existem algumas atitudes que algumas pessoas tomam em sua vida, e quando elas tomam essas atitudes negativas, elas tomam fermentadas por alguma concepção, por algum entendimento, por alguma inclinação. E muitas vezes elas tomam atitudes erradas. Mas errar, todos nós erramos. Mas a questão é onde estamos errando. Somos humanos e cometemos erros. E existem algumas situações da sua vida que você poderia até errar, mas existem algumas outras que é proibido errar, porque a consequência é muito grande. Então, quando você estiver decidindo algo que é imprescindível para a sua vida, imprescindível para a sua história, você precisa tomar muito cuidado ao decidir isso, para que isso não incorra em uma situação que venha trazer sobre você coisas muito negativas, das quais, às vezes, você não vai ter condições de lidar com elas. E hoje você vê muito isso na vida de muitas pessoas, que elas, na hora de tomarem as decisões, não foram bem-sucedidas, não optaram da maneira correta, não escolheram da maneira certa, e hoje sofrem as consequências. Calebe foi diferente. O que você viu aqui no versículo de número 24? O Senhor diz, meu servo Calebe, nele houve outro espírito, e ele fez o quê? Perseverou em seguir-me. Então, a terra em que ele pisou, eu dou em herança. Quando Calebe é enviado, junto com os 11 espias, dos quais um deles é Josué, a peregrinar durante 40 dias sobre a terra da qual eles iam possuir, Calebe vai no monte, perto de Hebrom, porque ali estava enterrado Sara, o monte perto de Macpela, onde Sara estava enterrado. E ele, provavelmente, ele foi direto ali, né? E quando ele chegou ali, ele foi por quê? Por causa daquilo tudo que Israel tinha vivido, por causa de Abraão, por causa da descendência. Então ele vai e o Senhor diz assim, onde ele colocou o pé, eu vou dar-lhe. Você sabe que Hebrom, antes de Jerusalém, era a cidade mais linda, mais importante e central que havia em toda a região. Ele foi ver, provavelmente, uma capela, um sepulcro. E onde ele colocou o pé, o Senhor disse, eu vou dar para esse moço. Você sabia que Calebe não tinha noção que a curiosidade dele, enquanto os povos ali na terra estavam vendo quão grandes, gigantes eram, e quão as cidades eram, Calebe vai em Macpela, perto de Hebrom, e ali a curiosidade dele, o coração dele o conduz àquele monte, e o Senhor diz, o lugar que ele pisou, você notou aqui?
O Senhor diz assim: ele perseverou em seguir-me, e eu o levarei à terra em que entrou, e a sua descendência a possuirá em herança. Naquele momento, Deus separa a herança de Caleb. Caleb foi a primeira tribo, a primeira pessoa, o primeiro espia a ter definido o que Deus tinha para ele. E eu quero falar um pouquinho sobre isso também. Quero falar sobre definição de Deus para você. Existem pessoas que elas já estão com seus 50, seus 40 e pouco, seus 30 e pouco, e elas não sabem o que Deus definiu para elas. Isso é errado. Quando você se converte, você começa a ter um relacionamento com Deus, e você tem foco, e você tem objetivo, imediatamente Deus já separa a sua porção. E você tem que saber, por exemplo, hoje, dia 5 de janeiro de 2018, você tem que saber qual é o estágio que você está no alcance da porção que Deus tem para você. Mas a maioria dos crentes parece que caíram de paraquedas num lugar onde não planejaram. Eles não sabem, eles dão tiro para todo lado. Qual é o foco? Não sei, o alvo, muito menos, o projeto, o que é isso? O que nós precisamos entender é que Deus tem um projeto e um plano para cada um de nós. E eu e você, nós temos que saber, segundo a nossa idade, porque aqui nesse corpo não somos eternos, qual é o estágio em que estamos daquilo que nos é prometido. Quando Caleb entra na terra, Deus já determina, antes de todas as tribos, antes de todas as famílias, qual seria a porção dele. Quando você veio para Jesus, o Senhor determinou qual seria a sua porção. Cabe a você, cabe a mim, queremos encontrar, queremos estar dentro dela e queremos passar o processo de cada etapa até alcançarmos a totalidade daquilo que Deus tem para nós. Diga amém. Quantos anos você tem? Qual o estágio que você está naquilo que Deus tem para você? O jovem diz assim: eu sou jovem. Cuidado, a juventude, nós que já passamos por ela, ela não passa, ela voa. A juventude voa. Quando você vê, você olha no espelho e você fala: nossa, estou tão animado, eu me sinto com 20. Mas não tem mais 20. Os joelhos dizem que não, a coluna diz que não. O corpo vai dizendo que não. Hein? Então, nós precisamos nos preocupar com isso. Então, a atitude de fé de Caleb fez com que ele tivesse a porção dele garantida desde o princípio. Todos sabiam que Hebron era de Caleb. O crente que tem fé e que confia em Deus, o cristão que tem uma comunhão com Deus, que tem os seus objetivos, ele não vive uma vida aleatória, ele não vive uma vida como se não, ele vive uma vida com objetivo e propósito. Você sabe de que tribo era Caleb? De uma das tribos que receberam as maiores bênçãos, fora José, obviamente. Números 13, 6 diz aí. Números 13, 6. O que diz? Caleb da tribo de Judá. Vá comigo em Gênesis 49, você vai ver a bênção de Jacó. Gênesis 49, vá lá um pouquinho comigo. Versículo de número 8. Jacó foi filho de Lia, e quando Lia gera Jacó, a primeira vez que, num lapso de sobriedade, ela diz: dessa vez eu vou louvar a Deus. Primeiro filho: meu marido vai me amar, meu marido vai morar comigo, meu marido, tudo expectação. Quando Lia gera Judá, ela diz: dessa vez, nada de marido, eu vou louvar o Senhor. Por isso, louvor. Gênesis 49, versículo 8, a bênção de Jacó: Judá, a ti te louvarão os teus irmãos, a tua mão será sobre o pescoço de teus inimigos, os filhos de teu pai a ti se inclinarão. Judá é um leãozinho da presa subsiste. Filho meu, encurva-se, deita-se como um leão, e como um leão velho, quem o despertará? Aqui vem o tema, leão da tribo de Judá. O cetro não se arredará de Judá. Aqui está
a bênção da realeza sobre ele, nem o legislador sobre as leis, dentre os seus pés, até que venha Siló, e a ele se congregarão os povos. Ele amarrará o seu jumentinho na vide, e o filho da sua jumenta a cepa, mais excelente, a vide. Ele lavará a sua roupa no vinho, e a sua capa em sangue de uvas, prosperidade. Os olhos serão vermelhos de vinho, e os seus dentes brancos de leite. Quero falar com você sobre o versículo de número 8. A ti louvarão os teus irmãos, a tua mão será sobre o pescoço de teus inimigos, os filhos de teu pai a ti se inclinarão. Quando Moisés escolhe um cabeça de cada tribo, ali eles tinham que evidenciar a bênção, o selo que haviam recebido do pai Jacó. Quando Caleb chega diante daquela terra, ele lembra da palavra que o seu antecessor recebeu. O quê? Tu és um leãozinho, da presa viverás. Sua mão será sobre o pescoço dos teus inimigos. O cetro não se apartará. Você é legislador. Ele assume ele encarna aquela bênção e ele vai para a terra com aquela gana, com aquela vivacidade, com aquele entusiasmo. Era a palavra do seu antecessor. E eu queria perguntar uma coisa para você. Se a palavra de Jacó valia tanto para Caleb, e a palavra do teu Deus, o que tem valido para você? Quando você está diante de situações, quando você enfrenta situações, a palavra de Deus que fala que nós somos também filhos, que nós também somos da descendência da tribo de Judá. Jesus é o leão da tribo de Judá e nós somos leõezinhos. Nós não fugimos, nós vamos por cima da presa. Agora eu quero que você vá comigo sobre a bênção de Moisés, em Deuteronômio 33, 7. Eu quero ler isso aqui com você, porque eu acho muito interessante. Deuteronômio 33, 7. Moisés diz uma coisa muito interessante sobre a sua mão, as suas mãos lhe bastem. Todos acharam? Existe algo maligno e histórico no meio dos crentes, porque eles trouxeram lá de trás, de dependência alheia. Você observa na Escritura que todas as pessoas que conseguem servir a Deus dentro de um contexto adequado são pessoas que alcançaram a independência alheia. A dependência do ser humano não é de Deus. Pessoas não foram geradas para depender de pessoas. Cônjuges dependendo de cônjuges. Ao contrário, a palavra do Senhor diz que dentro de nós haveria uma fonte que salta para a vida eterna. Uma fonte que abençoa os outros. Diga amém. Você tem que ser independente do ser humano. As suas mãos, eu preciso de uma mãozinha, você tem duas mãozonas. É ou não é? Você não precisa de uma mãozinha. Deus te deu duas mãos para que você conte com elas. É isso que você precisa entender, é isso que você precisa compreender. Não que nós não precisamos viver em família, não que nós vamos ser uma ilha, não, nem para um lado nem para o outro. Eu estou falando de dependência, eu estou falando de necessidades, de pessoas que entram no Evangelho e continuam no Evangelho como pedintes, sempre precisando que alguém lhes abra os olhos, sempre precisando que alguém lhes reanime, sempre precisando que alguém lhes avise. Vez por outra, tudo bem, mas nós precisamos crescer e amadurecermos para que tenhamos condições de nos livrar. A Bíblia diz assim, Deuteronômio 33, versículo de número 7, diz assim: e isto é o que disse de Judá, essa é a bênção de Moisés. Ouve ao Senhor a voz de Judá. O povo da tribo de Judá é um povo que Deus ouve a oração, você pode dizer amém? Induze-o no seu povo, faça-o estar sempre no meio de seu povo, sempre aceito, as suas mãos lhe bastam. Diga amém. Às vezes precisamos de ajuda. Às vezes.
Às vezes, não sempre. Se for sempre, tem algum problema. As suas mãos lhe bastem, e tu lhe sejas em ajuda contra os teus inimigos. Deus, ajude Judá contra os seus inimigos. Diga amém. Olhe para as suas mãos. As suas mãos lhe bastam. Diga amém. Eu quero que você volte comigo em Números 13. Números capítulo 13. Eu quero falar sobre a característica da fé de Calebe. Posicionamento. A palavra do Senhor diz assim em Tiago, que aquele que duvida é como uma nuvem sem água, que é levada pelo vento de uma para outra parte. Uma das coisas que o reino de Deus fabrica, forma em nós, e que nós precisamos ter é posicionamento. Isso é certo, isso é errado, isso eu quero, isso eu não quero. Aí você diz assim, isso eu não quero, vem um, te convence, vem o outro, daqui a pouco você já está desviado. Posicionamento. Quando o povo se levanta para falar mal da terra, que eram os 10, para difamar a terra, Calebe se levanta e posiciona a favor da fé, a favor da promessa. Ele diz em Números, capítulo 13, versículo 30. Então Calebe fez calar o povo perante Moisés. Você pode imaginar como o povo, os 10 espias, estavam eufóricos, convencidos, cheios de si, revoltados, indignados. Naquele momento, Calebe se posiciona e faz calar os espias e as demais pessoas que estavam fomentadas, fermentadas por aqueles 10, desanimados, prostrados e sem fé. Cuidado com a falta de fé. A falta de fé contamina. A falta de fé contamina. Esses 10 contaminaram Israel inteirinho. Inteirinho. Muito cuidado com pessoas que não têm fé. Pessoas que não têm fé, você faz igual o escritor em Provérbios. Você exorta uma, duas, na terceira você está longe. Por quê? Porque pessoas incrédulas, elas conseguem contaminar as outras. Não comunique-se. Não tenha aliança com pessoas murmuradoras. Paulo diz sobre isso. Paulo diz, aparta-se daquele que se diz crente, mas é avarento, é murmurador. Aparta-se deste. Por quê? Porque corrompe. Você pode escolher, você escolheu sua família? Não, mas pode escolher a sua segunda família emocional, que são os seus amigos. Então escolha pessoas que tenham fé. Escolha pessoas que saibam vencer. Escolham pessoas que saibam sofrer. Quem são as pessoas que sabem sofrer? Pessoas que não reclamam, pessoas que não murmuram, pessoas que não são pessoas que ficam reclamando. Ah, olha isso, olha aquilo outro. Não. Você pode escolher a sua segunda família, que são os seus amigos. Então escolha para que você conviva pessoas que tenham fé. Para que você se abra. Os outros, o que você faz? Não se abre, só ajuda. Existe uma diferença entre amigos e pessoas que precisam de você. Seus amigos devem ser pessoas que creem, pessoas que saibam vencer, pessoas que saibam sofrer, porque até para sofrer tem que saber. A Bíblia diz assim que ele faz calar o povo e ele se posiciona. Diga comigo, quem tem fé se posiciona. Versículo de número 30 do capítulo 13, fez calar o povo perante Moisés. Calebe fez calar e disse, certamente subiremos e a possuiremos em herança, porque seguramente prevaleceremos contra ela. Você conjuga esses verbos aqui? Subiremos, possuiremos, prevaleceremos. Quais são os verbos que você está conjugando? De pessimismo, de destruição. Nós não conjugamos verbos apenas na fala, mas nas nossas atitudes. Quando agimos de uma maneira precária, quando agimos de uma maneira onde tudo contribui para a nossa decadência. Será que queremos realmente coisas novas se temos feito coisas velhas? Como eu posso dizer feliz ano novo? Eu quero ter um feliz ano novo. Como? Se tudo que eu faço é infelicidade para a minha própria vida, porque eu tenho repetido tudo aquilo que é velho para mim. Segunda característica, Deuteronômio 1, 35 e 36. Vamos um pouquinho adiante. Deuteronômio capítulo 1, ele era um homem perseverante. Deuteronômio capítulo 1, versículo 35 e 36. O escritor aos Hebreus diz assim,
Não rejeitei, pois, a vossa confiança, que tem um avultado galardão. Nós somos daqueles que perseveram para a conservação da alma. Não somos daqueles que retrocedem para a perdição da alma. Você é alguém perseverante? O próprio Senhor Jesus, em algumas parábolas e recomendações, ele dizia sobre a parábola da viúva, que precisava que o juiz a julgasse, mesmo um juiz uníquo, que não conhece Deus, não fará Deus justiça àqueles que clamam a Ele dia e noite. Pedir e dar-se-vos-á, buscar e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Se os seus projetos tivessem mais de você, eles já estariam nas tuas mãos, já fariam parte da sua vida. Mas a questão é, nós somos pessoas muitas vezes viciadas em facilidade, viciadas em conforto. Tudo na nossa vida é facilidade. O carro tem que ter todas as facilidades. Na sua casa, não mais levantar do sofá e lá mudar o seletor da televisão, não, é só aqui. Você não percebe que nós estamos cercados de facilidades, e aí nós achamos que essas facilidades também, elas vão migrar para a nossa fé? Não, é suor, é exercício, é músculo emocional. Será que nós temos músculos emocionais? Será que nós temos força emocional para aguentar? Uma das pessoas que tinham músculos emocionais, e que ele era assim, um atleta, era Davi. Quando Simei, ele está fugindo de Absalão, totalmente fragmentado pela traição do filho, e ele está fugindo com os seus heróis do lado dele, e Simei o amaldiçoa. Ele olha e diz assim: se o meu filho fez isso comigo, esse coitado aí não vai fazer? Músculos emocionais. Valente, diz Davi, um fio da espada eu arranco a cabeça dele. Ele diz: não, peraí, agora não é hora disso. Músculos emocionais. Músculos, força, não para usar aquilo que você tem, mas muitas vezes para não fazer uso do que você tem e deixar tudo nas mãos de Deus, e deixar Deus fazer, porque a vingança a mim pertence, diz o Senhor. Você não precisa ser forte para xingar, você não precisa ser forte para fazer valer a força do seu dinheiro, do seu sobrenome, da sua inteligência, da sua habilidade. Você precisa ser forte para se humilhar e deixar Deus fazer por você, muito melhor e muito mais bem feito. Às vezes as pessoas confundem com força. Elas dizem assim: aquele tem uma personalidade forte. Por que ele tem uma personalidade forte? Você inquire: porque ele fala o que pensa. Espera aí, quem fala o que pensa não tem personalidade forte. Quem fala o que pensa é desequilibrado. Para que nós falemos alguma coisa, nós temos que administrar dentro de nós, porque a palavra recomenda, tudo aquilo que falamos tem que ser para edificação. O que mais que ele é? Ele é uma pessoa que diz todas as verdades. Espera aí, ele é Jesus? Fraqueza. Então a nossa cultura é totalmente distorcida. Pessoas fortes são aquelas que sabem se humilhar. Pessoas fortes são aquelas segredadas. São aquelas que guardam no coração a promessa de Deus. E elas vão trabalhando de uma maneira individual. Mesmo que os olhos das pessoas estejam ao redor dela dizendo: esse aí não vai virar nada. Ela sabe que foi semeado dentro dela o Evangelho. Ela sabe em quem ela crê. E o autor da fé dela é Jesus. Diga amém. A Bíblia diz assim, em Deuteronômio, capítulo 1, versículo de número 35. Nenhum dos homens desta maligna geração... Você sabe como que Deus chamou aquela geração que não creu? Malignos. Maligna geração verá esta boa terra que jurei a dar a vossos pais, salvo Calebe, filho de Jefoné. Ele a verá, e a terra que pisou darei a ele e aos seus filhos, porquanto... em seguir-me, diz o Senhor. Quantas coisas acontecerão para que você se desvie, para que você se desanime? Para que você crie atalhos. Só Deus cria atalhos. Nós andamos no caminho, mas só Deus cria atalhos. Não queira facilitar as coisas para você. Você não vai chegar onde você quer chegar andando por a sua estrada, pela sua jornada paralela. Você só vai chegar naquilo que Deus tem para você, andando no caminho que Deus estabeleceu. Não adianta. Pessoas que têm o costume de fazer atalhos, né? O lobo mau que gosta de atalhos. Vai por aqui, chapeuzinho vermelho, não é verdade?
Porque aqui o que acontece? O caminho é mais curto. Não vá pelo caminho mais curto, porque eu e você não temos chapéuzinho vermelho, nós temos uma coroa sobre a nossa cabeça, porque a palavra diz em Malaquias que somos coroados por Deus. É disso que nós falamos, é dessa fé, é dessa confiança, que não buscamos atalhos, não fazemos as coisas da nossa maneira, não fazemos as coisas porque achamos melhor. Acordamos num belo dia e dizemos o seguinte: eu já sei o que eu vou fazer. Muito cuidado com isso. Muito cuidado com as suas ideias, com o seu jeito, com a sua religião, com a sua maneira de enfrentar as coisas. Quero falar agora sobre ousadia. Vá comigo em Josué 14. Josué capítulo 14. Os anos se passaram e então eles entram na terra. Uma coisa muito interessante entre Josué e Calebe: Josué era o líder escolhido por Deus para substituir Moisés. Mas Calebe foi o mencionado porque foi o primeiro que teve a partida. Foi o primeiro que determinou o que seria feito. Josué, capítulo 14, versículo 6. Eu gosto muito dessa passagem. Essa passagem, ela serve como um tônico para as pessoas que estão desanimadas e cansadas. E o desânimo não é questão de idade, o desânimo é questão de alma. Existem pessoas que têm inclinações para o desânimo, porque o passado pesa muito. Deixa eu dizer uma coisa para você. Não são os problemas de agora que te desanimam. Os problemas do passado. São os problemas do passado que acarretam sobre as suas costas, que faz com que você não dê certo, que faz com que você desanime. Por isso, escute o conselho do apóstolo Paulo: esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Se você percebeu que existe algo que ficou no seu coração, uma amargura, um ressentimento, algo desconfortável, uma indignação, alguém que te fez alguma coisa, amanhã vamos trabalhar sobre isso. O que você vai fazer? Você vai deletar da sua vida. A Bíblia diz assim: o que do passado eu tenho que lembrar? As promessas que Deus te fez e os memoriais que você tem. Josué capítulo 14, versículo 6. Então os filhos de Judá chegaram a Josué em Gilgal. Quem encabeçava? Calebe. E Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, lhe disse: tu sabes o que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cades-Barneia, por causa de mim e de ti. 40 anos tinha eu, quando Moisés, servo do Senhor, me enviou a Cades-Barneia, a espiar a terra. E eu lhe trouxe resposta como sentia no meu coração. Ele era um dos mais velhos que foram, e ele tinha 40 anos. E ele diz assim: eu dei resposta como senti em meu coração. Eu quero perguntar uma coisa para você. Seu coração contribui com você? Pior companhia, pior inimigo seu não é o diabo, sabia? Pior inimigo seu, pior companhia, se for ruim, é o seu coração. Duvidoso, desacreditado, titubeante, malicioso, invejoso. O maior inimigo seu é o seu coração. No entanto, que Jeremias, Deus diz a Jeremias: escreve aí para o meu povo, que enganoso é o seu coração, quem o conhecerá? Perverso. O pior inimigo de uma pessoa não é o diabo, é o coração. Porque até Satanás diz em Tiago que ele trabalha segundo a concupiscência que existe em cada um. Então, se você não tem um coração adequado para a sua vida, você precisa orar aquilo que diz em Ezequiel 36, e dar-vos-ei um coração novo e um espírito novo. Existem pessoas que não conseguem entender a importância de ter um coração mudado e melhorado. Um coração que contribua com a sua vida, um coração que tenha. O próprio Senhor Jesus diz na parábola dos terrenos, os terrenos é o coração, que existe coração que é impróprio para a palavra. Um sufoca, o outro não dá condições de crescimento, cresce um pouquinho e a palavra é arrancada. Existem corações que precisam ser mudados e transformados. Olha para o seu coração. Vê se o seu coração é um ajudador, é um contribuinte. Vê se o seu coração é um companheiro. Se não, você precisa de uma troca urgente. Diga amém. A Bíblia diz que os males que perseguem o homem, em Marcos capítulo 7, vêm de dentro dele. Não é fabricado no inferno, vem de dentro dele. Eu dei a resposta como sentia em meu coração. Diga amém. Aí ele continua dizendo assim:
no versículo de número 8, mas meus irmãos que subiram comigo fizeram derreter o coração do povo. Eu, porém, perseverei em seguir ao Senhor meu Deus. Deixa eu perguntar uma coisa para você. Quem de nós podemos dar testemunho de nós mesmos? Eu não. Eu criei, eu confiei, eu perseverei, eu passei pela provação de cabeça erguida. Eu não fui investigado pelo inimigo e ele encontrou em mim brecha e distorceu minha mente. Eu não. Ele estava dando testemunho dele mesmo. Quantos hoje podem dar testemunho diante de Deus? Senhor, passei por isso, mas eu não titubeei, eu não enfraqueci, minha cabeça é firme, forte, meu coração é fundamentado. Ele estava dando testemunho dele mesmo. Ele diz, eu dei resposta segundo o meu coração, os meus irmãos derreteram o coração do povo, mas eu não, eu perseverei no Senhor, em segui-lo e confirmei a minha fé. Pastora, qual que é a importância de eu dar testemunho de mim? Paulo diz assim, tem tu fé? Tenha em ti mesmo. Porque bem-aventurado aquele que não se reprova. A importância de você dar testemunho da sua vida. Eu criei, eu sou firme, eu sou crente, eu creio, eu sou fiel. Não é qualquer vento que me derruba, não é qualquer chuva que me enfraquece. Minha raiz, ela não é superficial, ela está lá na profundidade, como um carvalho de justiça. Você pode dar testemunho de você mesmo, a importância de alguém que tem fé, pessoas que creem dão testemunho de ti mesmo. Isso não é soberba, isso é testemunho. Eu creio, eu confio, eu sei fazer diferença entre o vil e o profano. Aí ele continua dizendo, no versículo de número 9, então Moisés, naquele dia, jurou, dizendo, certamente a terra que pisou o teu pé será tua, e de teus filhos em herança perpetuamente, pois perseverastes em seguir ao Senhor seu Deus. Que terra era? A melhor delas. Estava lá o sepulcro em Macpela, que Sara foi enterrada. E agora, eis que o Senhor me conservou em vida. Diga assim, quem tem promessa, vai viver para alcançar. Se viver pela fé. O justo vive pela fé, não por vista, mas pela fé. Como disse, 45 anos são passados, ou seja, eu estou com 85. Desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto, e agora eis que hoje tenho 85 anos. Mas animadíssimo, viu? Animadíssimo. Vamos falar fora agora da consistência do corpo. Vamos falar da alegria, do ânimo, do entusiasmo. O que envelhece sua alma não é a idade. O que envelhece a sua alma são as experiências negativas. Não. O que envelhece a sua alma é o seu comportamento e reação com as experiências negativas da sua vida. Aconteceu uma coisa ruim, vai fazer ela ficar pior? De que jeito? Murmurando, reclamando? Se der para brincar, a gente até brinca, é ou não é? A gente até brinca. Por quê? Porque Ele é fiel. E nem o fio de cabelo da nossa cabeça cai sem a permissão dEle. Ele é fiel, Ele é fiel. Não importa. O desânimo não está na idade. O desânimo não está na sua historicidade negativa. O desânimo está na sua apatia da sua alma. Falta de unção do Espírito, falta de oração, falta de vir à igreja, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra, não vem por ler a palavra, mas vem pelo ouvir a palavra de Deus, a ministração, o dom ministrado, ser humano para com ser humano. Os anjos quiseram, Deus diz, não, isto é uma função de ser humano para ser humano. Fé. Aí ele diz assim no versículo de número 11, ainda hoje estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. A força não tem idade, amém? Ele diz assim, qual era a minha força? Então tal é agora a minha força, tanto para a guerra como para sair, para entrar. É uma canção linda dele, e às vezes você diz que você já passou os seus meses de abril, e você está cansado, desmotivado.
não são as coisas ruins que aconteceram com você que te deixaram desanimado, mas foi a má reação que você teve diante delas. Deus ama você. Deus ama você. E nós precisamos nos comunicarmos melhor com as coisas que acontecem na nossa vida. Deus ama você. E você precisa comunicar-se melhor com as coisas negativas. Você precisa entender que as coisas vão passar pela sua vida, mas a promessa de Deus, mas a palavra de Deus, ela permanece para sempre. E tudo vai se cumprir na sua vida, porque Deus é a sua verdade. A sua verdade não está ao seu redor. A sua verdade não foi o que te aconteceu. A sua verdade não é o que está te acontecendo. A sua verdade tem nome, e a sua verdade é Jesus Cristo. Você pode dizer amém? E a Bíblia diz assim, versículo de número 12. Agora, pois, dá-me este monte de que o Senhor falou aquele dia. A cidade de Hebrom havia sido já conquistada por Josué e os seus, mas o monte que ele havia pisado não havia sido conquistada. A cidade de Hebrom anteriormente já havia sido conquistada no capítulo 10, mas agora ele estava justamente no monte que colocaram o pé 45 anos atrás. E ele dizia, eu quero esse monte aqui que Deus falou. E Hebrom fazia parte do monte. Hebrom já estava conquistada, mas o monte ainda não. E sabe de quem pertenciam os montes, os arrebaldes de Hebrom? Dos anaquins, dos gigantes da terra. Tem gigante, sabe o que é? Já não é tão interessante assim. Pensa melhor, não é bem isso que eu queria. Só porque tem gigante? Ora, o melhor lugar, os gigantes vão querer, é ou não é? Você olha para a sua promessa e você começa a desistir dela só porque existe. Só porque existe. Só porque você vai ter que enfrentar. Só porque a dificuldade existe. Só porque o inimigo, não. O monte populava os anaquins, os gigantes da terra, mas ele não queria saber se era não, se era gigante, era a terra que Deus prometeu para ele, era dele, acabou. Não importa o que ele tinha que enfrentar. Somos assim também? Você queria promessa que só tivesse anão, né? Só anão. E às vezes tem gigante, e você manda-os embora da sua promessa, para que você possa alcançar justamente o que Deus te deu. Aí ele diz assim, versículo 12, depois daquele dia, tu ouvistes que estavam ali os anaquins, e grandes fortes cidades, porventura o Senhor será comigo para os expulsar, como o Senhor disse. Josué o abençoou e deu a Calebe, filho de Jefoné, a Hebrom em herança. Portanto, Hebrom ficou sendo herança de Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, até o dia de hoje, porquanto perseverara em seguir ao Senhor teu Deus. Diga glória a Deus. Então nós temos posicionamento, ele se levanta e defende a terra em Moisés. Nós temos a perseverança atestada pelo próprio Deus, perseverou em seguir-me. Nós temos a ousadia, onde ele se levanta e diz, essa terra é minha. Ainda Josué não havia feito uma distribuição de terra. Ele se levanta em primeiro lugar e diz, Hebrom não pode ser de ninguém, é minha. É minha, Deus prometeu, é minha, não vai entrar na sorte. Acabou, diga acabou. Acabou? Falta uma característica de quem tem fé. Vamos lá. Posicionamento, perseverança, ousadia e... Vá comigo em Josué 21, para nós terminarmos. Assim aí terminamos. Josué capítulo 21. As terras foram distribuídas, preste atenção aqui comigo. Você olha para Calebe e você vê um homem em posicionamento. Um homem que se levanta diante de uma injustiça. Um homem que se levanta para defender a palavra de Deus. Você vê a segunda característica dele, que é a perseverança. Não era uma pessoa oscilante que oscilava, cada hora pensava uma coisa. Ele era uma pessoa ousada. Antes da distribuição da terra, ele diz, é o seguinte, Hebrom e vizinhança é minha, amém? Deus falou, é sua. Agora a última característica. A hora que foi distribuída a terra, presta atenção aqui comigo, coisa interessante. Pensa comigo, Hebrom era a cidade, antes de Jerusalém, era a cidade da menina dos olhos da terra prometida. A Bíblia diz assim, que os levitas, quando entraram na terra, eles chegaram para Josué, a distribuição havia feita, e eles disseram assim, a distribuição foi feita? Foi. Então, agora nós queremos as cidades que nos pertencem. Os levitas. O que o Senhor diz sobre os levitas? Vocês não terão herança.
A herança de vocês virão das tribos. Você sabia que a tribo de Levi era uma das tribos mais ricas? Por quê? Porque cada tribo dava as cidades para elas. E também, não só tribo, mas famílias. Eles podiam ter cidades. Então tá, chega a divisão. Eu queria perguntar para você, qual cidade Judá deu para os levitas? Eles tinham inúmeras cidades, inúmeras. Qual cidade Caleb deu para os levitas? Ele poderia ter dado qualquer uma. Todas as cidades de Judá eram cidades muito boas. Sabe qual ele deu? A melhor, Hebrom. Hebrom, durante 7 anos, foi o governo monárquico de Davi. Hebrom, por algum tempo, foi o lugar onde a adoração a Deus. Você sabe qual foi a cidade que Caleb deu para os levitas? A melhor. Eu quero falar sobre a última característica, voluntariedade. Voluntariedade. Tem gente que ele é voluntário porque ele dá aquilo que não custa e ele acha que isso é voluntariedade. Eu sempre ensino a vocês e vou dizer mais uma vez, dar e ser-vos-á dado, porque aquele que não tem, até o que tem, lhe será tirado. Quando você não tem, quando você não é voluntário, você é sentenciado a não ter ainda mais. Josué, capítulo 21, versículo 8, os levitas se levantam para poder buscar a sua posse, e deram os filhos de Israel aos levitas essas cidades e os seus arrebaldes, por sorte, como o Senhor ordenara pelo mistério de Moisés. Deram mais da tribo, versículo 9 do capítulo 21, dos filhos de Judá e da tribo dos filhos de Simeão, essas cidades que por nome foram mencionadas, para que fossem dos filhos de Arão, das famílias dos coatitas, dos filhos de Levi, porquanto a primeira sorte foi sua. Assim lhes deram a cidade de Arba, do pai de Anak. Esta é Hebrom, do monte de Judá, e os seus arrebaldes ao redor. O campo fica para Caleb, mas a cidade ao redor vai para os levitas. Ele dá a melhor porção que havia recebido para os levitas. Diga amém. Isso é fé. Quem tem fé tem posicionamento, tem perseverança, tem ousadia e tem voluntariedade. Amém? Eu quero que você feche os seus olhos. Eu queria que você olhasse para dentro do seu coração. Que você analisasse como está a sua fé. O Senhor Jesus nos ensina, nos evangelhos, que existe fé maior e menor. Qual é o tamanho da sua fé? Pastor, eu tento, mas eu não consigo ter uma fé à altura das necessidades da minha vida. Eu quero dizer uma coisa para você. Quanto mais complexidades você tiver, quanto mais o passado for relevante para você, quanto mais dificuldade você tem para relacionar-se com o dia presente, mais dificuldade você vai ter com a fé. É necessário que você entenda que complexidades e fé não combinam dentro do mesmo coração. Você tem que escolher, como aquela viúva de 2 Reis, capítulo 4. Ela chega a Eliseu e diz assim: os credores vieram para pegar os meus filhos, meu marido morreu. Ela escolheu ter fé. Ela escolheu ir buscar a solução ao invés de sofrer. Escolha crer. Escolha confiar. A palavra do Senhor Jesus diz: se com o teu coração creres, se com o teu coração creres, definitivamente, você precisa entender que seu coração não pode ser um lugar para que os sentimentos se deleitem, para que as emoções naufraguem. Vem uma, vai outra, vem uma, vai outra, vem uma, vai outra, não. O seu coração foi restaurado para que você creia, para que você confie. Em nome do Senhor Jesus. Olhe para dentro do seu coração. Olhe para dentro da sua alma, analise, observe.
o quanto você precisa. Eles chegaram na terra prometida e chamaram de Vale de Escol aquele lugar, porque o cacho de uva precisavam 2 homens para carregar. Em nome de Jesus. Jesus diz: eu sou a videira verdadeira, sem mim nada podeis fazer. Deus, somos, pela fé, da tribo de Judá, de onde procede o nosso Senhor. Temos que ter a fé como meta, como objetivo. Não há tempo e não há lugar para incredulidade, para titubeio, Senhor.